Hoje é a nossa primeira oficina do semestre, né? Nós vamos falar sobre inteligência artificial na educação básica e o microbit. Alguém até perguntou o que é o microbit, daqui a pouco eu apresento para vocês, que é um computador deste tamanho que dá para fazer horrores com ele. Vamos começar falando qual que é o papel, né, da inteligência artificial na educação. Eu fiz aqui um guia prático, depois eu vou estar repassando isso para todo mundo, essa apresentação. A IA, ela vai ser o copiloto pedagógico, né? Então ela não vem para substituir o professor. Inteligência artificial não é inteligência, é banco de dados. Tá? Então se você achar que a inteligência artificial vai superar você está com um grande problema. Porque ela, na verdade, ela vai aprendendo de acordo com o que você vai ensinando. Então nada supera a inteligência humana. A IA ela vai fazer o trabalho pesado para o professor ou para qualquer outra profissão. Ela vem para fazer uma formatação de estruturas, ela vem com uma ideação inicial, um alinhamento técnico de habilidade e geração de exercícios repetitivos. Então ela vem substituir tudo aquilo que antes era o papel do professor, o professor fazia, só que isso demandava um tempo enorme para fazer a programação, para fazer o planejamento, e vai sobrar mais tempo para o professor dedicar ao fator humano, a contextualização da realidade, né, a aplicação à empatia, mediação na sala de aula, uma curadoria pedagógica. Então não significa assim, tem lá o chat GPT, que eu não vou falar exclusivamente dele aqui, mas tem outras inteligências também, ele vai fazer a substituição do professor e o aluno vai aprender com aquilo. Não, muito pelo contrário. Quem vai demandar os prompts são os comandos, são os professores, e isso vai otimizar muito mais as aulas, dedicando mais tempo para fazer um planejamento mais eficiente. Eu estava falando o que é um prompt, né? Prompt são comandos. Então, quando você dá o comando, de acordo com o comando que você dá, é a resposta que você vai ter. Por exemplo, chat GPT, professor, está lá, crie um exercício de matemática. Ele vai te dar qualquer resposta. E o chat GPT não é altamente confiável também. Então o prompt, para ele ter uma alta performance, você tem que colocar a série um ano, o tempo de aula que você quer, fazer um contexto, o tema e o formato que você quer, você vai ter isso, um resultado superior. Ou seja, quanto mais específico você for no seu prompt, maior será o benefício da resposta. Tá? Então assim, ele não vai superar a sua inteligência, na verdade ele vai te ajudar. Só que ele pode se tornar também preguiçoso, né? Aí a pessoa fica preguiçosa, vou lá que o chat GPT faz isso para mim, um texto que vai estar fazendo. As fontes deles não são confiáveis, as informações também não são, então você tem que trabalhar as informações para saber, e você tem que fazer um check, você tem que checar essas informações. Então se você não checa, você corre o risco aí de estar fazendo uma falácia, né? Então esse arsenal pedagógico ele vai estar em 3 pilares estratégicos, que é o quê? O planejamento e engajamento, é a avaliação e métricas e a diferenciação e pensamento crítico. Até o CNPq autorizou agora a gente fazer, adicionar em artigos e nas teses, nos trabalhos da gente, a inteligência artificial, desde que a gente faça uma citação do que a gente está utilizando. Porque a inteligência artificial parece que antigamente estava contra o processo educacional e não está. A inteligência artificial é uma ferramenta a mais para otimizar o trabalho da gente. Eu utilizo muito, até mesmo para desenho, para fazer filme. Então até as propagandas que vocês viram lá, antes eu pegava a câmera e eu tinha que fazer as minhas filmagens com texto, edição de texto, tinha que voltar. Hoje em dia eu não faço isso mais, eu tenho o meu avatar que ele faz isso para mim. Então eu mando lá para ele e já gera, 90% vem bom, aí 10% você tem que tirar, você tem que fazer o corte, tem que fazer tudo. Eu imaginei que eu nunca ia mexer com esse negócio de fazer corte e edição de filme, e acabei caindo nisso. Em 2000 e bolinha, nós levamos os alunos para fazer um filme na Rede Minas, que chama Queime os Professores de Matemática, Queime os Livros de Matemática. E aí nós fomos para a ilha de edição para fazer a edição. Eu falei, esse negócio é chato demais, não quero mexer com isso não. Acabou que eu caí fazendo essas coisas, né? Então, assim, quando a gente faz um bom planejamento, você vai propiciar também um grande engajamento dos alunos ou de outros profissionais que você esteja mexendo para a otimização do trabalho. O pilar que a gente vê aqui, do pilar 1,
o planejamento estratégico, a gente sempre está olhando para a BNCC e a BNCC Computação. Eu sempre falo BNCC da computação. Algumas pessoas falam BNCC Computação. Eu acho que isso vai estar uma redundância, né? Porque acaba não tendo prejuízo nenhum. Então nós temos ali, ó, o prompt, um exemplo de prompt. Crie um plano de aula detalhado sobre, você coloca o tema, para os alunos, ano, série, alinhado à BNCC, que inclua objetivo de aprendizagem, habilidades, conteúdo, metodologias ativas, recursos didáticos, etapas de aula, início, desenvolvimento e fechamento e a soma de avaliação formativa. Isso a gente está mexendo no chat GPT. Você manda isso para ele e vai fazendo. Só que eu dou uma capacitação aos 15 dias, nós fizemos 3 inteligências artificiais conversar uma com a outra. Então você faz no GPT, manda para o notebook LM e refina com o Gemini. Aí você faz esses 3 refinamentos, você tem um material excelente, um material de grande qualidade. Então aqui nós temos, olha, o fluxo estruturado, a habilidade da BNCC, o objetivo claro, metodologia, o fechamento. Ainda aqui, e ele pediu, eu fiz, né? Proponha em sequência uma atividade interdisciplinar sobre integrando pelo menos 2 disciplinas. Aí quando você quer fazer um planejamento interdisciplinar, aí você faz isso, ele vai te dar um resultado também excelente. Nos contextos de metodologias ativas, aí você vai estar trabalhando, nós vamos falar daqui a pouco, essa situação da espiral do conhecimento, né? A espiral do conhecimento é que você sempre tem que estar indo e voltando para o aluno fazer uma revisão daquilo que já foi estudado. E o professor também. Aí aqui foi um prompt, né? Desenvolva uma aula, aqui no caso, né? Utilizando as metodologias ativas. Aí já você pode indicar sala de aula invertida, aprendizagem baseada em problemas, ou projetos, inclui atividade prática, pergunta norteadora e etc. Alguém não conhece o GPT? Nunca mexeu? Todos já mexeram, né? Então, um pouco? Vamos ver se eu consigo, se eu ponho ele aqui no lugar. O GPT ele vem pra gente. Aqui. Ele vem assim. Ele vem assim para você. Os seus históricos ficam todos aqui. Ó. Os históricos ficam todos aqui. Então, à medida que você vai fazendo, seu histórico fica todo lá. Então ele está aqui, eu uso a versão grátis, que eu não paguei, você pode pagar o Pro. Aí você tem lá, pergunte alguma coisa. Quando você vai perguntar qualquer coisa, se você não especifica aquilo que você está querendo, ele vai te dar qualquer resposta. Então vou lá, vou pegar uma pergunta besta aí. Crie um exercício de matemática. Uma pergunta simples, ele vai gerar para você uma coisa qualquer. Você não deu, você não especificou para ele o que você queria. Então, quanto melhor for o prompt que você colocar, o comando, melhor será a resposta que ele vai dar para você. Então, vou voltar lá, daqui a pouco a gente volta nele. Aqui, fazendo agora no ciclo completo de avaliação. Eu pedi ele para criar 10 prompts para professores. E esses prompts estão lá, então vocês vão receber esses prompts. Vocês podem depois só fazer as modificações para a utilização. E esses prompts não é exclusivamente só para a educação, isso é para todas as áreas. Né? Se você quer fazer uma pesquisa mais também aprofundada e refinada, ele também vai dar isso para você. Aqui nós temos, olha, elabore uma avaliação diagnóstica, tudo bem? Com 8 a 10 questões, aí coloca o tema, incluindo diferentes tipos de questões, múltipla escolha, aberta coistal, com critério, com gabarito e critérios de análise. Aí ele vai gerar o gabarito lá para você. Aquele gabarito ele vai estar correto? 90% não. Então você tem que verificar. Tem que ir lá, tem que verificar, fazer todos os exercícios, verificar tudo ali, a pergunta que ele está te oferecendo, para no final você ter aí um bom resultado. Tudo bem? Vamos. Aqui ainda, olha, você pode pedir um gabarito comentado para você fazer essa verificação.
Exemplo lá, ó, monte uma prova completa para os alunos da série tal. Sempre eu estou falando, você tem que ser muito mais específico na hora que você está fazendo essa pergunta, colocando, quanto mais refinado for, quanto mais granular for, para ele vai te dar essa resposta. Ontem mesmo eu estava fazendo uma pesquisa e tem o Gemini. Gemini também é semelhante ao ChatGPT. Eu até prefiro o Gemini, que tem mais coisas do que o GPT. E agora eles estão associando o Canva ao Gemini. Aí o Canva você pode fazer Canva, Gemini, você joga para o notebook LM, você vai ter materiais aí maravilhosos como resultado. Esse aqui também, ele dá uma padronização de matriz com rubricas. Na educação, tem essa questão de avaliação por rubrica, já vem muito tempo comentando, mas as pessoas ainda não aplicam. E não aplicam porque não são preparados para isso, ninguém nunca às vezes chega para discutir isso com a gente a respeito de uma rubrica. Aqui nós temos o exemplo de uma rubrica, que a gente pode fazer uma análise de acordo com o tema que você foi dado, por exemplo, até nós vamos trabalhar aí na estação por rotação, para a gente fazer avaliação do conteúdo, criatividade e argumentação. Nós estamos trabalhando em 4 níveis, né, que são inadequado, básico, proficiente e avançado. Isso aqui também tem jeito de transformar em porcentagem e transforma em nota. Porque as pedagogas, tem alguma pedagoga aí? Não, né? Então eu posso criticar? Não vou fazer isso não. Pedagoga sempre gosta de números, né? Transforma em nota, quanto que tirou, não sei mais o que. Então aqui a gente pega e faz a transformação também. Se você quiser, ele leva isso para o Excel, faz para você uma tabela, para também até deixar uma tabela pronta para vocês fazerem o uso dela de alguma atividade. E aqui, olha, é interessante que a gente pode trabalhar em 3 diferenciações pedagógicas, em 3 níveis: básico, intermediário e avançado. Com os meus alunos eu sempre fazia essa diferenciação, porque no universo de 30 a 40 alunos, a gente tem sempre os níveis lá. Tem um aluno que é o medíocre, tem um aluno que ele é o ruim, o medíocre e o muito bom. Então quem você tem que atingir? É o ruim. Mas aí você deixa de lado o muito bom. E o do meio fica sofrendo porque ele não tem nenhuma atenção nem do outro. Então quando você faz em 3 níveis, se você pede para fazer em 3 níveis, você faz a contemplação de todos os alunos no universo da sua sala. Aí nós temos também, o que ele faz? A recuperação do pensamento crítico, que hoje na BNCC da computação nós temos lá cultura digital, pensamento crítico, e tem o terceiro que eu esqueci, cultura digital, pensamento crítico, e eu acho que é a questão da ética do uso das ferramentas pedagógicas. Então aqui, olha, também foi dado um prompt, e foi dada a sequência do prompt justamente para você criar o exercício, colocando o tema, estimule o pensamento crítico. Hoje muito fala em transdisciplinaridade, em interdisciplinaridade, dificilmente eu vi escolas trabalhando em projetos assim. Projetos que eu vi trabalhando de modo interdisciplinar, está sempre em sites fora, por exemplo, o site da NASA Education, o do Instrutable, o do Tinkercad, o do Scratch, o do MakeCode, que é esse que nós vamos mexer hoje. Sempre esse está atrás de alguma coisa inter e transdisciplinar. Os outros dificilmente a gente vê. Aí nós temos também, quando você pode fazer, da aplicação na área das exatas e ciências, aí você está fazendo uma interdisciplinaridade. Aqui nós estamos, você pode fazer um prompt separado, você pode fazer também a interação desses 3 prompts e até por séries aqui. Por exemplo, matemática do 6º ano, frações, aí você tem lá o plano completo com situação inicial, você dividir pizza, uso de material completo, exercício, tal, ele também vai fazer todo esse material para você, todo esse trabalho para você utilizar dentro de sala de aula. E às vezes também é necessário fazer, como eu disse, as modificações. Aí nós temos também lá, na linguagens humanas, aí você tem também na área de língua portuguesa, geografia e filosofia, história e revolução industrial, você pode fazer separado ou pode fazer juntos, aí dependendo do interesse. Mas o ápice de tudo, que eu mais gosto, que eu gosto de trabalhar, são projetos interdisciplinares fazendo a junção. Porque nós temos a primeira fase, você faz uma estruturação com IA,
Aí depois você tem o desenvolvimento, você vai criar essa trilha para você chegar até o produto final. Exemplo, mas como que a IA pode ser usada de maneira prática? Como que eu posso mostrar isso para o meu aluno o uso de inteligência artificial? O pessoal fala em machine learning, aprendizagem de máquina. O que é o machine learning? Machine learning você usa para lá treinando a máquina, e depois ela vai dar a resposta de acordo com o seu treinamento para ela. Exemplo, eu trouxe até aqui, então vamos colocar para funcionar, esse robô que ele funciona de forma autônoma. Ele tem a câmera, de acordo com a leitura que ele vai fazer no ambiente, ele vai desviar ou não do obstáculo. Esse aqui é do kit da FuseMaker, depois eu apresento para vocês, nós vamos até mexer com os kits dele. Hoje eu sou embaixador da FuseMaker e ele tem uns kits que são muito mais baratos que o Lego. O Lego hoje custa em torno aí de 5 a 7 mil reais. O da FuseMaker custa R$ 2.500. Preço muito aquém. Estou falando de um kit mais avançado. E tem também esses kits mais baratos que custam de 300 e poucos reais. Aqui nós temos também a matriz de impacto, né, que é essa das boas práticas. Mostrando mais uma vez, ó, a IA é o rascunho. Tá? Quem é o curador é você. A inteligência está ligada toda para você, professor. Então, ó, a especificidade define a qualidade. Então, quanto mais específico, mais qualidade você vai ter. Solicite gabaritos comentados, eu tinha falado antes, porque isso vai ajudar você a fazer a conferência. E foque na diferenciação, ou seja, use a inteligência artificial para criar trilhas, né? Não apenas fazer para você ali o trilho para você caminhar. Aí, mas é só uma coisa de motivacional, né? Copie, adapte, tal, seu copiloto. Aí mostrando os nossos parceiros aqui da casa do professor, que isso é muito importante, a UFMG, o Departamento de Química, nós temos o PPGIT, o ProEx, Futuro Cientista. Lembrando que o Futuro Cientista, X-Ciência, a Casa do Professor, são projetos que nós trabalhamos aqui tudo em conjunto. Então nós estamos aqui na Casa do Professor, logo aqui no final do corredor tem o programa 1000 Cientistas. Então são dois projetos que andam juntos. A Casa do Professor ela nasceu na matéria do doutorado, né, da pós-graduação. Os professores e os alunos, na época o professor Rochelle, a professora Maria Helena, que deram corpo ao projeto juntamente com os alunos, e hoje ele é tocado pelo professor Alfredo, que saiu, a professora Rita, que hoje ela não está aqui, ela está em viagem, que é a minha orientadora do doutorado. Aqui que eu vou mandar para vocês vão ter os 10 prompts para utilização. Nós vamos ter disponível também uma revista da BNCC da Computação em quadrinhos que eu fiz e o meu canal no YouTube para vocês acessarem. Tá? Então essa foi a primeira parte chata da oficina, que é a parte teórica, para falar de inteligência artificial. Tá? No meu canal no YouTube lá tem vários prompts, você entra lá que tem alguma coisa lá interessante que vocês podem fazer utilização. E nós vamos agora para a parte boa, que é a parte que eu gosto. Eu não gosto de ficar falando muito, sabe? Esse negócio de falação não é comigo. Professor, essa apresentação foi feita com qual? Essa apresentação que você mostrou? Com qual? Inteligência? Foi no Notebook LM. É uma inteligência? Notebook LM? É uma inteligência. É um site? Não, é o nativo da Google. Deixa eu mostrar ele aqui. Deixa eu mostrar ele aqui para você. É bom ter essa pergunta, tá? Porque nós falamos aqui do GPT, mas eu vou colocar aqui no Notebook LM. Até dentro do que você falou de trabalhar com prompts, com referências, que o ChatGPT não é tão confiável, porque ele busca de fontes aleatórias, né, disponível na internet. Busca o LM dá essa segurança, né, de trabalhar só com as fontes que você falou para ele. Sim. Mas esses prompts, por exemplo, poderiam ser utilizados deles, né? Pode. Hoje, na verdade, assim, quando você pega o Gemini você já pode pegar o material do notebook e levar para o Gemini. Tá? E aí você pode fazer essa junção com eles. Tá? É muito legal isso. Fazer até um agentezinho já. Justo. Deixa eu arrastar ele aqui. Olha, quem está falando que está passando por problemas, não sei se é o meu. Esse aqui, olha, é o notebook LM.
O notebook LM, quando você pede para fazer a criação, ele vai te pedir as fontes. Por exemplo, se você tem lá um PDF, eu peguei o meu material do mestrado, o meu escrito lá, a minha dissertação, joguei aqui dentro e pedi para ele fazer uma apresentação. Se eu tivesse essa ferramenta na época da minha defesa, eu tinha arrebentado. Né? Eu não tinha sofrido tanto. Né? Eu tinha que fazer tudo ali no PowerPoint, tá bonitinho, isso aí não, ele já me deu tudo prontinho. Só que ele te dá lá embaixo no finalzinho, dá lá assim, notebook LM. Aí você usa o recurso lá, você coloca lá uma máscara lá e você virou o Mas porco. tem um outro recurso interessante que eu uso no notebook LM. Você sobe um PDF ou coloca um texto, sua autoria ou não, você pede ele para fazer um resumo em áudio. Isso! Ele cria um áudio, mas é um podcast. Sim. Ele coloca duas pessoas dialogando.